Lucas 22, quando um pastor pastoreia uma igreja há muitos anos, ele corre o risco de já ter pregado em todos os textos de ressurreição, depois de alguns anos. Mas que bom que nós não precisamos pregar só num texto da ressurreição. Essa semana fala da morte e da ressurreição, e há muitos fatos na vida de Jesus relacionados com essa ocasião. E Deus trouxe ao meu coração o texto de Lucas 22, a partir do versículo 31. Estejamos todos atentos à palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Oremos ao Senhor. Pai, fala conosco. Sê propício a mim, pecador, meu Deus. Sê propício a nós, pecadores. Pai, eu não tenho justiça própria, nem meus irmãos aqui. Eu não sou melhor do que ninguém, Deus. Ó Pai, se o Senhor fosse nos tratar conforme nossos pecados merecem, todos nós estaríamos perdidos. Mas muito obrigado porque o Senhor nos amou e deu Cristo na cruz para nos salvar. Muito obrigado porque Ele ressuscitou e vivo está. E essa é a razão de tão grande festa e celebração desta manhã. Mas para que todos celebrem de maneira correta, Pai, é importante que todos saibam e entendam que sua situação está resolvida no tribunal de Deus. Então agora eu peço que nessa mensagem o Senhor fale poderosamente conosco. E se alguém aqui não foi inocentado ainda no teu tribunal, que essa seja a manhã em que essa pessoa ouça a sentença do Pai, declarando justo pela fé aquele que crê em Cristo Jesus. Fala conosco, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Qual é o tribunal mais importante que existe, meus queridos amigos e irmãos? Para nós do estado de São Paulo, será o TJSP? Ou será o STJ? Ou o STF? Talvez você diga, não, pastor, a Suprema Corte Americana. Ou o Tribunal Internacional. Se você não sabe, eu gostaria de dizer-lhe nessa manhã que o tribunal mais importante que existe é o STC, o Supremo Tribunal Celestial. Esse é o tribunal das últimas instâncias. Se você fica perplexo e chocado com julgamentos injustos em tribunais humanos, nesse tribunal não há injustiça alguma. E todos vão receber conforme a pena dos seus pecados merecem. Imagine hoje que você está no tribunal de Deus. Qual será a sentença do Senhor para você? Esse texto da palavra de Deus, amados irmãos, é maravilhoso porque o Senhor Jesus, antes de sua morte, celebrou a ceia com seus discípulos. E depois que eles cearam, infelizmente, tão pecadores como nós, eles começam a discutir qual deles é o maior. E provavelmente nessa discussão, Pedro, que era o líder do colégio apostólico, foi um tanto quanto incisivo. Porque depois que eles têm essa discussão, o Senhor Jesus dirige-se a Simão, repetindo o nome dele 2 vezes, dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. A palavra que o Senhor Jesus usa para reclamou significa fez uma petição, ou também pode ser traduzida como demandou. É uma palavra de um julgamento. Satanás abriu uma demanda contra você no céu, Pedro. Jesus, antes de morrer por nós e antes de ressuscitar, mostra a Pedro que foi aberta uma demanda do Supremo Tribunal Celestial para com ele.
E agora, o que Pedro pode fazer para ser inocentado? Esse texto nos apresenta, queridos irmãos e irmãs, o tribunal de Deus. E eu espero, sinceramente, que nesse tribunal você não seja condenado, mas que você seja inocentado, em nome de Jesus. O texto nos revela quem está presente no tribunal de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que no tribunal de Deus está o acusador. Em primeiro lugar, no tribunal de Deus está o acusador. Versículo de número 31 diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O Senhor Jesus diz que o acusador está no tribunal de Deus. A palavra Satanás significa literalmente acusador. É Apolió, o general das hostes infernais, aquele que se revoltou contra Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade e levou consigo, em sua rebelião, 1/3 das estrelas do céu. 1/3 dos anjos de Deus caíram com ele. Ele já condenado está. Como disse Lutero, vencido cairá por uma só palavra. Mas porque sabe que o dia da sua condenação cada vez está mais próximo, dominado por ira contra o Deus eterno, se levanta contra os servos de Deus, para, como diz a Escritura, ser o acusador de nossos irmãos. Pouco antes do Senhor Jesus morrer, Satanás abriu uma demanda contra Pedro. Ele disse: eu quero provar que Pedro é balela. Pedro é um hipócrita. Pedro é um falastrão. Pedro fala muito, mas não tem, de fato, transformação no coração. E a ilustração que Jesus usa é que Satanás demandou para peneirar a Pedro como trigo. Eu não sei se você sabe como era a peneira de trigo nos dias da Bíblia, mas a peneira estava na mão daquele que peneirava e ele jogava, então, o trigo para cima e o vento levava a palha. O trigo caía. O que Satanás quer dizer? Eu quero peneirar, eu quero balançá-lo. A ideia de peneirar é balançar a Pedro, é abalar as suas estruturas, é fazê-lo tremer no íntimo. Ele quer jogar para cima, balançar a Pedro no íntimo, para dizer que o vento vai soprar e vai levar Pedro, porque Pedro é palha, Pedro não é trigo bom. Ele quer dizer que Pedro não é servo de Deus. Satanás, o acusador, quer se levantar contra você, quer dizer a Deus todas as coisas feias que você tem feito, quer acusar você na sua consciência, quer apontar o dedo na sua cara e dizer que você não vale nada, que você merece a ira de Deus, que você merece o inferno. E ele é experiente nisso, irmãos. Lá no tempo antigo, desde a época de Abraão, a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E um dia Satanás, quando os anjos vieram se encontrar com o Senhor para adorá-lo, Satanás, que é o maior turista da terra, talvez você ache, não, eu já viajei o mundo inteiro. Satanás viajou mais do que você. Né? Ele, então, compareceu diante dos anjos de Deus e o Senhor perguntou para ele: de onde você vem, Satanás? Ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. Né? Satanás é o maior viajante que existe. E ele, então, ao dizer isso, o Senhor falou com ele: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Imagine Deus falar isso de alguém. Homem íntegro e reto que se desvia do mal. Aí Satanás: também pudera. Cercaste-o com sebe. Fizeste dele alguém próspero. Abençoaste a obra das mãos dele. Toca, porém, tudo quanto ele tem e o Senhor verá que ele blasfema na tua cara. Satanás está dizendo que Jó é um farsante, e está dizendo a Deus que é impossível que alguém sirva a Deus por quem Deus é, mas só por causa das bênçãos que Deus dá. Então o Senhor aceita a aposta e diz: pode tirar tudo que ele tem, mas não tira a vida dele. E eu não vou contar a história toda porque não dá tempo. Mas Jó perde seus 11.500 animais num só dia. Ele era o homem mais rico do Oriente. Num dia entrou em bancarrota, quebrou e se tornou o homem mais pobre da terra.
Mas se não bastasse tudo isso, naquele dia seus 10 filhos estão celebrando num banquete. Vem um vento e bate nos 4 cantos da casa, e os 10 filhos são mortos num só dia. Situação terrível. Como é que você reagiria se você enfrentasse algo assim? A Bíblia diz que Jó se levantou. Em atitude de sofrimento, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Querido amigo e irmão, os puritanos, grandes teólogos da igreja, diziam que há um momento na vida do crente piedoso, daquele que anda com Deus, que não são os demônios auxiliares que vêm atacá-lo. Mas se você é alguém que vive em piedade e intimidade com Jesus, há um dia no qual Deus permite que o próprio demônio venha atacar você. E eles chamavam esse dia de a noite escura da alma. Eu gostaria de perguntar a você, se o próprio Satanás viesse a atacá-lo, você estaria preparado para essa batalha? Talvez você pergunte: e agora, pastor? Quem poderá me ajudar? Corra para os braços do Senhor, pois foi Ele quem deu a vida na cruz para te salvar. Preste atenção, o acusador vai se levantar. Contra você, o dedo, ele vai apontar. Você precisa de alguém que dê a vida para te salvar. E agora, quem poderá nos ajudar? Pastor, quem mais está no tribunal de Deus? No tribunal de Deus está o acusador, mas no tribunal de Deus está o acusado. No tribunal de Deus está o acusado. Jesus disse a Pedro: eis que Satanás demandou, fez um pedido, uma petição formal para peneirar você como trigo. E Pedro é o pecador acusado. E ainda que ele seja o líder do colégio apostólico e já transformado por Jesus, a batalha vai ser tão forte que há risco de que a fé dele fale. Jesus diz: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E Pedro vai tropeçar e o Senhor Jesus já o avisa que depois ele vai ter que mudar de conduta e se consagrar ao Senhor. Tu, pois, quando te converteres. O Senhor avisa ele, é o próprio Filho de Deus que está falando com ele. Se eu e você recebêssemos uma advertência dessa do Senhor Jesus, nós tínhamos que cair de joelhos e clamar a misericórdia do Senhor. Mas Pedro está tão maravilhado consigo mesmo, está tão ensimesmado, está tão dominado pela sua capacidade de liderança, está tão envolvido com a sua eloquência, está tão idólatra de si mesmo, que disse a Jesus o seguinte, queridos amigos e irmãos: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Soberbo. Em outro dos evangelhos, ele insinua: esses teus discípulos aí podem te negar, mas eu não, de jeito nenhum. Pedro é o acusado, amados amigos e irmãos, e é encontrado culpado. E o Senhor Jesus, que dá a palavra final, que é a palavra viva de Deus, diz: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. E você se lembra então que Jesus foi preso naquela quinta-feira à noite e levado para ser julgado na casa do sumo sacerdote. E a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, nos diz que Pedro seguia a Jesus de longe. E ao seguir a Jesus de longe, isso é um grande perigo, ele sentou-se na fogueira enquanto Jesus estava sendo julgado lá dentro da casa do sumo sacerdote.
Então uma das criadas diz a ele: você estava com ele. De repente ele diz: eu não, você está louca, isso nunca aconteceu. Depois de algum tempo, outra pessoa se aproxima dele e diz: esse é discípulo dele. Ele diz: eu não, de jeito nenhum. Onde você está com a cabeça? E aí então a palavra de Deus nos diz que por terceira vez chegou outro e diz para ele: o seu sotaque é galileu, você anda com ele, não dá para você negar. Mateus diz que Pedro por fim praguejou, até palavrão falou: eu não conheço esse louco, eu não sei quem ele é. E naquele exato momento, quando Pedro está pecando, traidor, negando o seu Senhor, o galo cantou, cucurucu, cucu. E o Senhor Jesus saiu lá de dentro e olhou para Pedro nos olhos do traidor. Desesperado, Pedro, acusado, culpado, saiu dali para chorar amargamente. Você já cometeu um pecado no qual você sentiu que ofendeu a santidade de Deus? Você já cometeu um pecado no qual você percebeu na hora que você desagradou o Senhor? Na minha juventude, irmão, eu cometi pecado e olhei para a face de uma pessoa como se Satanás estivesse rindo da minha cara diante de mim. A pior coisa que pode acontecer. Pedro é acusado, é culpado por si mesmo, vai ser condenado. Ele precisa de um grande Salvador que esteja ao seu lado. Você também que está aqui é culpado, é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Talvez você me pergunte: pastor, quem poderá me ajudar? É necessário alguém poderoso que venha te salvar. Mas talvez você me pergunte no final desta mensagem: pastor, quem está no tribunal de Deus? O texto nos apresenta o tribunal de Deus. Já vimos que nele está o acusador, já vimos que nele está o acusado. Mas quem está no tribunal de Deus? Aleluia! Louvado seja Deus! No tribunal de Deus está o advogado. No tribunal de Deus está o advogado. Jesus se apresenta como advogado de Pedro, quando, contrariando a demanda de Satanás, diz: eu, porém, roguei por ti. Ele é o advogado que intercede por nós. Ele roga por nós. A palavra de Deus diz que depois da ressurreição, Cristo ascendeu aos céus, entrou ali glorioso e sentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, mas ali ele vive sempre para interceder por aqueles que creem nele. Jesus é o advogado por excelência. Ele diz: eu roguei por ti. A esperança do pecador no tribunal do Senhor é ter um grande Salvador que deu a vida em seu favor. Eu roguei por ti. E por que Jesus intercede por nós? Para que a nossa fé fique firme nos dias difíceis, para que a tua fé não desfaleça. Porque Jesus intercede por nós, para que Deus nos perdoe os pecados e transforme a nossa vida e nos deixe crescer em santificação. Tu, pois, quando te converteres. Mas porque Jesus intercede por nós, para que apesar dos nossos pecados, sua graça em nossa vida seja tão abundante, que nós sejamos instrumentos úteis em sua mão para abençoar a outros. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Que bênção maravilhosa, amados amigos e irmãos, é saber que temos um grande advogado no tribunal de Deus. Talvez você me pergunte: pastor, quais são as qualificações deste advogado? Onde ele estudou? Em Princeton, em Yale, em Stanford, em Harvard, no Mackenzie, na USP, em La Complutense de Madrid, ou na Universidade de Salamanca, ou na Universidade de Coimbra. Onde ele estudou? Ele não estudou em nenhuma dessas universidades, mas ele tem a melhor das qualificações. João diz para nós o seguinte, em 1 João 2,1: filhinhos meus,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, advogado temos junto ao Pai, no tribunal do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele não tem pecado algum. Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Ele tem as melhores qualificações. E por isso João disse que ele é a propiciação pelos nossos pecados, o sacrifício que desvia a ira de Deus de nós, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos crentes do mundo inteiro. Louvado seja Deus por esse grande advogado que deu a vida na cruz para nos salvar. Jesus, quando morreu na cruz, pagou os pecados de todos aqueles que nele creem. Jesus recebeu a ira de Deus que você merecia sofrer no inferno, que eu merecia sofrer no inferno. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. É por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso, porque morreu para pagar a nossa dívida na cruz e ressuscitou e venceu a morte ao terceiro dia, que ele pode dizer, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É porque ele deu a vida na cruz por nós, que como Paulo diz, ele é o único mediador entre Deus e os homens, e ele pode reconciliar com Deus todos aqueles pelos quais morreu. Se você quer ter a defesa do Rei Jesus, nessa manhã se arrependa dos teus pecados e creia que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia que Ele é o único que pode te reconciliar com Deus. Creia que Ele deu a vida na cruz para pagar os teus pecados e recebeu a ira no teu lugar. Arrependa-se desses pecados e diga, Deus me perdoa, eu confio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu confio nele como meu único Senhor e Salvador, eu creio que Ele é o meu mediador, Ele me defende no teu tribunal, eu creio nele, salva-me, Senhor, vem morar no meu coração. A Bíblia diz que se você fizer assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ao final desta mensagem, imagine comigo, você no tribunal de Deus, você sentado no banco dos réus. Se levanta o promotor. Meritíssimo dos meritíssimos. Esse homem diz que é teu servo, mas ele tem falado mentiras. Essa mulher diz que é tua serva, mas está envolvida numa corrupção no seu trabalho. Ele anda pecando contra ti. Nunca ora, nunca lê a Bíblia. Quando pode, fala palavrão, difama os outros. No seu coração anda longe de ti e anda pecando contra o Senhor todos os dias, de segunda a sexta. Tu és justo juiz, ó meritíssimo dos meritíssimos. Essa pessoa diz que te ama, mas é um pecador degenerado. Se tu és o justo juiz, não podes evitar que caia sobre ele a espada da tua ira. Ó meritíssimo dos meritíssimos, condena esta vida, porque ela tem vivido somente para te ofender a ti. Então, quando ele está ali acusando você, acusado vai se sentando e dizendo, eu estou perdido, não há possibilidade para mim. Porque Satanás não pode ler seu coração e a sua mente. Ele conhece as suas tendências porque é muito experiente. Ele observa você, ele vê os seus pecados, e ele tenta você nesses pecados, mas o que vai na sua mente e no seu coração, ele não lê. Então você sabe que você é culpado de muito mais do que aquilo que ele acusa você no tribunal de Deus. E agora você está dizendo, agora eu estou desesperado, estou perdido, até que se levanta do seu lado alguém que diz, meritíssimo dos meritíssimos, todo-poderoso Deus eterno, Senhor, a quem eu chamo de Pai. É bem verdade que este pecador, esta pecadora, são culpados de tudo que se lhes acusa. E de muito mais porque Satanás não pode ler o coração deles. Mas tu, na tua palavra, Deus, me separaste antes da fundação do mundo para morrer na cruz pelo teu povo. E tu disseste que todo aquele que se arrependesse e cresce em mim como filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens, essa pessoa teria todos os seus pecados perdoados e receberia a vida eterna. Porque tu me enviaste ao mundo, ó meritíssimo dos meritíssimos, para morrer na cruz, no lugar de todos os pecadores que se arrependem, creem em mim e me recebem como Senhor e Salvador. Pois bem, ó grande juiz, todo-poderoso Deus, amado Pai, essa pecadora creu em mim
Eu paguei os pecados dela na cruz. Ela agora me pertence. Ela é minha. Ela tem que ser, Pai querido, absolvida em meu nome, no nome de teu Filho, Jesus Cristo. Então o juiz olha para você, toma o seu martelo, e você agora cheio de esperança, ouve o juiz bater o martelo e dizer: eu te declaro inocente. Eu te declaro justo pela fé no meu Filho, Jesus Cristo. Todos os teus pecados estão perdoados. Todas as minhas bênçãos espirituais são suas. Eu agora olho para você, como eu olho para o meu Filho Jesus, porque Ele morreu e ressuscitou para te salvar a vida eterna neste dia. Eu vou te dar. Hoje você está no tribunal de Deus. Você quer ser culpado ou inocentado? Se você quer ouvir o juiz bater o martelo e dizer: eu te declaro justo, pela fé no meu Filho Jesus Cristo, nessa manhã, diga: Senhor, perdoa-me dos meus pecados. Eu recebo a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu creio nele. Eu me entrego a Ele. Eu recebo o seu perdão. Eu recebo a vida eterna. Que o grande juiz, nesta manhã, te declare justo pela fé, em nome de Jesus. Amém.